Olá amigos, o Diálogo Espírita de hoje traz as seguintes atrações. No tema livre nós vamos comentar a parábola de Jesus sobre as ovelhas extraviadas. O que significa, quem são, segundo o Evangelho, essas ovelhas extraviadas. No quadro Espiritismo Responde, nós vamos ver um tema que era para ter sido respondido, no programa retrasado sobre obsessão e mediunidade. E no quadro A Presença Literária, nós vamos falar sobre o livro Reencarnação no Brasil. E como sempre, para fechar, a frase da semana. Com vocês então, a partir deste momento, o Diálogo Espírita. Meus amigos, eu estou aqui mais uma vez com o nosso companheiro Robson Balaguer, à esquerda o João Donha. Vamos falar um pouco sobre a parábola de Jesus das ovelhas extraviadas. O que significa, né? Nós temos que entender o seguinte, está lá no Novo Testamento e por consequência no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus e Lucas, uma passagem de Jesus dizendo que qual é o pastor que tendo 100 ovelhas, nota a falta de uma delas e não vai deixar as outras 99 no deserto para procurar aquela única. E que ao encontrar ele vai sentir uma grande felicidade em função de ter recuperado aquela ovelha que estava perdida. Então nós temos que, como é que nós vamos interpretar isso aí? Bom, o Lucas também complementa mais à frente assim, que explicando, né, que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então isso aí já deixa claro, né, meus amigos, que Jesus na parábola aí não está desprezando as outras 99, depois vocês comentam, mas que a importância no momento, a preocupação maior do pastor, no caso, é em relação àquela última extraviada. Agora eu pergunto para vocês, quem são as ovelhas extraviadas hoje na nossa modernidade? Bom, antes de mais nada, né, são todos, digamos, a humanidade, toda a humanidade aquelas pessoas que caíram em erro e se extraviaram por algum motivo. Ou seja, ela errou e se extraviou do caminho, certo? Um grande exemplo, nós estávamos citando aí agora, é o seguinte, hoje é o pai de família que tem uma grande família, que tem vários filhos, todos filhos de bem, né? Mas tem um, exceto, que caiu em erro. Foi para o mundo das drogas, no mundo do crime. Então ele vai ficar muito feliz quando resgatar esse filho, porque aqueles outros não precisam, eles já têm o conforto, o amparo do pai, mas aquele que foi extraviado precisa ser resgatado. Então seria todo aquele que cai em erro, seria então hoje as ovelhas perdidas, né? Agora, o Robson colocou bem, todos nós somos necessitados. Mas na verdade nem todos somos propriamente ovelhas extraviadas. Tem muita gente que às vezes sai um pouquinho no caminho do lado, mas ele volta. Todos nós cometemos erros diariamente, né? Não então não significa, tanto que Jesus coloca que era 1 no meio de 100. Talvez o índice seja maior, talvez de 100 nós tenhamos 20, 30, você sabe. Mas especificamente, quais são as necessidades, quem são esses casos graves de ovelhas desgarradas aí? O que faz essa parábola aí ser bastante atual, tirando, claro, o aspecto de pastor e rebanho, né, que é pré-nitiliano, diríamos assim. Mas, fazendo a necessária interpretação, buscando a intenção da parábola, isso se aplica muito hoje em dia e serve de alerta para todo mundo, principalmente para as pessoas que têm certa resistência ou rejeição a algumas políticas afirmativas que a nossa sociedade faz e que as pessoas acham que está se dando, digamos, muita atenção justamente para aquele que se desviou. Em vez de se dar atenção para aqueles que andam direitinho, na linha, não sei o quê, a sociedade às vezes fica criando políticas para atender aquele que se desviou. Mas aí é que a parábola, então, nos traz
esse ensinamento. Os sãos não precisam de médico, né? Não vão tomar remédio, não vão para o hospital, vão aqueles que estão doentes, aqueles que necessitam. Então, hoje em dia, nós temos várias pessoas que se desviaram, que caíram em erro e acabaram vítimas de dependência química, né? Álcool, drogas, e mesmo assaltos por homicídios e tudo estupro, isso. toda essa violência toda, né? Exatamente. Então, e os próprios vícios, só para completar, né? Os próprios vícios interiores, o egoísmo exacerbado, o orgulho demais, a arrogância, todo esse comportamento. Isto representa hoje em dia todas essas ovelhas esgarradas que precisam, às vezes, de uma atenção especial. Não que se esteja menosprezando aqueles que obedeceram à lei, aqueles que fizeram certinho, mas aqueles já não estão em condição dependente, né? Eles, ao contrário, eles já têm condições de estender a mão para a parte das ovelhas esgarradas. É a justiça do Cristo, é a justiça de Jesus. Porque ele dizia, todo aquele que está em erro, né, tem que ser resgatado. Nós erramos muitas vezes. Muitas vezes as pessoas erram conosco. E daí, não é interessante, quando a gente erra, não é gostoso quando alguém vem e fala, meu irmão, você errou, te desculpa e perdoa. Da mesma forma, nós temos que fazer isso, porque é mais jubiloso, é muito mais reconfortante para você do que continuar com continuar naquele erro, né, insistindo no erro e, digamos assim, às vezes gerando até um karma, né? Nesse sentido aí, a gente vê que com essa globalização social, porque antigamente, se nos remeter ao Evangelho, a gente vai ver lá que ele fala que primeiro deveria ser excluídos os gentios e serem resgatados os filhos de Israel. Hoje em dia nós temos uma visão diferente, ninguém deve ser mais estigmatizado por diferença de raça, de cor, de nacionalidade, de sexo, qualquer coisa. Todos somos iguais perante Deus. Por isso que talvez Deus fale num pastor único e num rebanho único, porque é assim que nós devemos nos comportar. Então essa fraternidade deve atingir todas as criaturas, né? Não há mais espaço, e aí eu gostaria que também vocês comentassem alguma coisa sobre os divisionismos religiosos, né? Por que ficar achando que o Deus de tal religião é melhor do que a religião do outro e só nós que vamos ser salvos, vocês não? Não é assim. Não foi essa a mensagem que Jesus passou, né? Exatamente. Eu acho que talvez falta um pouco de princípio filosófico em algumas religiões, como existe dentro do Espiritismo. Por quê? Ele vai nos mostrar para a gente o porquê que nós estamos aqui, de que forma. E às vezes a gente está aqui para aprender e ainda, digamos assim, suprirmos, né? Digamos, resgatarmos, conseguirmos consertar aquilo que nós fizemos de errado no passado. Daí só assim que nós vamos conseguir progredir para evoluirmos. De outra forma, as religiões, digamos assim, caem em erro por quê? O que é a religião? É religar o homem a Deus. Mas muitas acabam esquecendo dessa parte. Né? Ou ainda se liga muito nessa parte e esquece outras. Né? Então tem muitos, digamos assim, fatores que vêm colaborar, ou melhor, vêm descolaborar, né, no caso, para que isso aconteça em algumas religiões, achando que só ela traz a verdade, e não é verdade. Jesus não tinha religião, quer dizer, tinha religião, mas ele era judeu, né? Ele não era cristão. Então, é bem diferente falar, eu sou cristão porque eu sigo Cristo. É fácil falar, mas o difícil mesmo é você, digamos, levar seu dia a dia e saber até onde vai teu irmão, ou, digamos, os limites do seu irmão, para que você aceite ele daquela forma. O Raul Teixeira, que agora está se recuperando de um AVC já há algum tempo, está tendo dificuldade para efetuar palestras, etc. Mas eu assisti uma palestra dele há alguns anos atrás aí, e ele dizia o seguinte, me marcou bastante essa imagem, não sei se o Jordônia concorda com a visão dele. Ele disse, olha, o mundo, a verdade, melhor dizendo, é um grande espelho. E o Espiritismo é apenas um pedaço. Imagina um espelho quebrado que está tentando se unir, porque nós estamos num aprendizado, a humanidade está passando por esse aprendizado. Então o Espiritismo representa um pedaço desse espelho, e as outras religiões, outros pedaços. Dizem que ninguém é dono absoluto da verdade para dizer, não, porque eu sigo a Bíblia, ali é a palavra do Senhor e ali só está toda a verdade. Não porque eu sou do Alcorão, não porque eu sigo o livro dos Espíritos. Não é por aí? Não é por aí, porque os valores morais eles estão acima de letras, de palavras, de pessoas
que por mais elevado que seja, ninguém é dono absoluto da verdade, né? Sim, dentro disso, Tony, só um pouquinho, na verdade, Wilson, essa frase é de André Luiz, mentor de Chico Xavier, do Espelho, né? Que ele fala que cada um traz um pouco da verdade. As pessoas e as religiões, principalmente, devem se basear no princípio da alteridade e não da autoridade. Muito bem. O princípio da alteridade, que também pode ser traduzido por empatia, sentir o que o outro sente, compaixão, sentir juntos, né, as coisas. E isso aí o princípio da alteridade leva as pessoas a respeitarem e aceitarem o outro como ele é. E não julgar que a sua ideia seja a única verdadeira e deva servir para todas as pessoas. Exatamente, porque a alteridade é isso, é o aprendizado, né, constante com pessoas que pensam diferente de nós. Exatamente. E não é só convivência, não é só... Aprendizado, né? Não é só... É mais do que aceitar, é ser colocado no lugar do outro. Né? Ele tem que raciocinar como se ele estivesse outro... E Jesus foi o maior... Como é que seria o termo aí? Alterador? O maior autoritário do mundo, né? Porque ele dizia, faça aos outros o que deseja que ele faça, não faça aos outros. Para nós medirmos isso, nós temos que parar, nós falamos no programa anterior, aí nós colocarmos exatamente, realmente fazer apenas aos outros aquilo que desejamos que façam a nós. E não fazermos nada daquilo que a gente não... Nada aos outros, daquilo que a gente não quer que eles nos façam. Isso é difícil, é complexo. Passa, inclusive, aí, por esse respeito de religião. Né? Vamos respeitar, cada um está no estágio que estiver, uns assimilam mais, outros menos, aos ainda tribos primitivos aí por alguns recantos desse nosso planeta, né? Com um conhecimento super precário, que certo ainda acredita que o sol é Deus, o trovão, são manifestações divinas que não deixam de ser, mas não é o próprio Deus ali presente, né? Mas eles acreditam no seu primitivismo. Outros indivíduos, só que aí temos que tomar cuidado. Aquele que acredita, será que ele sabe mesmo tanto mais do que os outros? Não vai se encher de orgulho também agora, já que ele pisar, porque ele é um intelectual, porque nós encontramos isso, inclusive no movimento espírita. De gente que se dedica muito à parte filosófica, científica, teórica, não arregaça as mangas para muito trabalho e se acha todo sabido também só para ensinar para os outros, mas ele na sua vida pessoal ele não coloca em prática. Eu costumo dizer às vezes que existe o Deus que criou o homem e o Deus que o homem criou. Isso quer dizer o quê? Que existe uma verdade sobre Deus. Uma verdade absoluta, verdadeira e tal sobre Deus. É imutável. Mas existem as outras diversas facetas, o que cada um entende de Deus, né? No nosso esforço de tentar compreendê-lo e compreender também as suas leis. Então nós temos que ter muita tolerância para justamente esse aspecto. Nem todos nós, ou talvez ninguém na nossa humanidade, tenha condições de saber exatamente como Deus é, ou o que Ele quer. Nós nos esforçamos para saber isso. E nisso aí vão existir caminhos diferentes, interpretações diferentes, concepções diferentes, que têm que ser respeitadas, porque se forem respeitadas, elas podem se somar. Agora, se não forem respeitadas, se não se respeitarem mutuamente, elas podem ser fator de divisão, até de violência, de desagregação social, de tudo isso, né? Pelo que a gente analisando friamente o que é ensinado em termos de religiões no presente, eu sempre afirmo aqui, e por isso que eu disse, não devemos ser arrogantes de achar que somos donos da verdade. Não acho que a doutrina espírita seja o único caminho para conduzir a Deus, para ficar na esteira do raciocínio do Dom aí, de se aproximar de Deus. Porque ao aproximar de Deus, significa que nós estamos nos tornando melhores. E nos tornando melhores também nós estaremos nos tornando mais felizes. Mas eu digo que a doutrina espírita é o caminho mais curto. Porque por ele apelar para a razão, né, também para o sentimento, mas principalmente para a razão, ela nos mostra realmente os porquês da vida de uma maneira racional, completa, profunda. Então isso faz com que para os espíritas dedicados, se acelere esse caminho evolutivo, enquanto outras religiões, talvez elas fiquem se demorando um pouquinho mais. Mas nós temos sempre que respeitar essa situação de cada um. Sim, porque às vezes essa busca de
falar, vamos resgatar as ovelhas perdidas, as religiões se perdem aí, às vezes esquecem da parte, digamos assim, acho do altruísmo em si, sabe? Do altruísmo, de fazer a prática da caridade, de levantar isso não só dentro do templo religioso, mas sair, e a união com outras religiões, sabe? Conhecer as outras religiões, aprender um pouco com as outras religiões, porque as pessoas, a gente vê, infelizmente, né, as pessoas acharem que estão fazendo bem para os outros quando elas conseguem convertê-la para a sua religião. Esse é o sucesso delas, é mais ovelhas para o rebanho dela. Eles acreditam que isso é o resgate da ovelha perdida. Exatamente. Nós somos os que não pertencem à religião deles, que são as ovelhas extraviadas. Isso é um equívoco. É a psicologia do rebanho. O negócio é entendermos que nós não somos ovelhas. Não somos ovelhas. Podemos até ser, porque é um bichinho tão simpático, né? Tão bonitinho, não tem nada contra a ovelha. Mas nós pensamos um pouco mais. Mas não estamos tão perdidas assim, né? Meus irmãos, nós seguimos aí com o nosso programa de Água Espírita de hoje, com os nossos quadros que vêm a seguir. Até daqui a pouco. Até mais, né? Próximo. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece mais de 400 títulos em seu catálogo. São romances, contos, biografias, livros de estudos infanto-juvenis, filosóficos, científicos e de mensagens. O seu mais recente lançamento é A Sobrevivente, de Rodinei Moura. Jovem universitária perde o noivo em acidente automobilístico e entrega-se a desregramentos e riscos, até um novo fato inesperado. Não deixe de ler este romance. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. Vamos a mais um quadro do Espiritismo Responde. Este quadro é alimentado com perguntas que você pode enviar. Nós temos aqui o site do programa, temos o e-mail correspondente, que aparece agora no vídeo, e através desse e-mail nós podemos receber essas perguntas que vamos respondendo ao longo da programação. Também nós temos um canal no YouTube. Então, os programas todos, e os programas então que às vezes você perde na televisão, podem ser vistos acessando o YouTube. Como se trata da Associação dos Divulgadores de Espiritismo do Paraná, basta se colocar a sigla ADE, dá um espaço, PR. ADE, espaço, PR, que cai lá no canal do YouTube com a relação de todos os programas, com uma chamada do que trata cada um desses programas. E esses programas mesmo, se forem vistos lá no YouTube, também permitem ali um comentário. Esse comentário pode ser uma pergunta, uma dúvida, uma observação qualquer ao programa. Hoje mesmo nós temos algumas perguntas que nós recebemos, principalmente duas, sobre se uma dúvida era se a obsessão só atinge os médiuns, só preocupa os médiuns, ou atinge as pessoas em geral, todos devem se preocupar com isso. E também sobre o estudo do Evangelho no lar, se isso é uma prática espírita mesmo ou não. Bom, nós diríamos sobre isto o seguinte: quem se atém à leitura apenas do Livro dos Médiuns pode ficar com essa impressão de que a desobsessão só
acaba acontecendo, né, uma prática que acaba acontecendo em benefício dos médios que caem em obsessão. Mas não, se formos nos adentrar mais na bibliografia espírita, e se formos principalmente no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender então que a obsessão atinge todas as pessoas e em virtude disso, a desobsessão, ou como Kardec falava, o tratamento da obsessão, deve também ser destinado a todas as pessoas. Por isso, os centros espíritas procuram, então, fazer um trabalho de atendimento nesse sentido, no sentido do tratamento da obsessão, ou no sentido da desobsessão, é uma questão de palavras. E esse tratamento no centro espírita, então, vai desde as obsessões mais simples, que seria a motivação da própria pessoa para que ela mude seus pensamentos, mude as suas leituras, mude a sua maneira de encarar as coisas, e naturalmente ela vai deixar de sintonizar com espíritos obsessores, porque a obsessão se caracteriza por isso, pela persistência de um espírito mau em querer levar uma pessoa a cometer atos que ela não, contra a vontade, a própria vontade dela. Mas quando isso se acentua, quando a pessoa, talvez por suas próprias características, pelas suas vivências do passado, pelos seus problemas anteriores, ela se envolve demais nessa obsessão, aí ela passa a precisar de uma ajuda mais efetiva da família e do centro espírita. Então o centro espírita, através da prece, através às vezes até da evocação desse obsessor e a tentativa de fazer com que ele se melhore moralmente e também vislumbre outros horizontes, saia dessa situação e, digamos, comece a pensar na sua própria evolução, na sua própria caminhada, no seu próprio amadurecimento. Então, ao lado dessa doutrinação, digamos assim, do espírito obsessor, do obsediado para que ele entenda melhor as coisas, há também necessidade que a família se previna com tudo isso, fazendo esse estudo do Evangelho no lar, que é uma prática kardeciana, preconizada por Kardec. Kardec incentivava esses grupos familiares de estudos e elogiava esses grupos em que não há necessariamente a comunicação mediúnica, em que se estuda a filosofia espírita, o Evangelho, então, a Boa Nova, o Evangelho à luz do Espiritismo. Aí essas reuniões semanais, né, a família programa lá de acordo com as suas possibilidades e as suas necessidades, uma reunião em que todos se encontram e fazem um estudo. O mais apropriado é o Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque trata da parte moral da doutrina espírita. E aí vão fazendo com que todos os familiares vão substituindo os seus hábitos por hábitos novos, se prevenindo e até curando a obsessão. Caríssimos amigos, nosso quadro Presença Literária de hoje vai falar sobre, nós vamos ver aqui o livro Reencarnação no Brasil, do Hernani Guimarães Andrade, publicado pela editora O Clarim, em 1986. O Hernani que desencarnou no ano de 2003, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicofísicas em Bauru, grande cientista espírita brasileiro. O prefácio do livro do Freitas Nobre. E o livro traz, em 10 capítulos, traz 8 capítulos, que são 8 casos reais de reencarnação aqui no Brasil. A bibliografia tem 7 páginas, tem um índice remissivo e um índice onomástico, né? E a gente nota que o tratamento científico dado por Hernani nesse livro já rebate e coloca por terra aquelas acusações levianas, de que pode ser fraude, que é uma coisa mal estudada, que é especulação, que é chute, que é aquela coisa toda. E o Hernani já diz o seguinte, que somente 5% de todos os relatos que trazem evidências de reencarnação realmente acabam sendo estudados, passam para aquela peneira, né, de oferecer condições de ser aprofundado, pesquisado. Então não são qualquer caso, uma criança lá, os pais podem chegar e dizer que uma criança falou que lembra de uma vida passada e tal, tem que ser aprofundado, tem que ser refinado isso aí, né? Não é qualquer situação que os estudiosos vão se ocupar disso aí.
E ele divide o livro, ele fala que há os casos resolvidos e os casos não resolvidos. Os casos resolvidos são aqueles em que são descobertos os locais de nascimento, por exemplo, data de nascimento, nomes de pais ou de outras pessoas envolvidas e da pessoa, da personalidade que está dizendo que teve uma vida anterior com tal qual nome, onde quer que tenha sido, né? Então, esses são os casos resolvidos. Nem todos conseguem chegar a esse estágio. Seriam os casos não resolvidos. Do livro do Hernani aí, dos 8 casos, 6 são considerados resolvidos e 2 não resolvidos, tá? No livro também o Hernani confronta as outras hipóteses alegadas muitas vezes para justificar ou contrariar, digamos assim, para colocar por terra a tese reencarnacionista. Então ele aborda em cada caso a possibilidade de ser telepatia, de ser fraude, de ser percepção extrasensorial, memória genética, incorporação mediúnica. Todos os casos ele vai eliminando, justificando por que não se encaixa aquele tipo de explicação, restando tão somente a da reencarnação. Como espírita e cientista, ou cientista espírita, ele admite que um caso ou outro pode permanecer um grau de dúvida. Então não é 100% em todos os casos, sempre dá uma margem de possibilidade. Ele não pode fechar a questão, porque não há como que vai ter certeza absoluta 100%. Então uma ou outra dessas hipóteses às vezes fica com uma certa dúvida, mas em alguns casos não sobra nada para explicar. Outra alegação também de que se trata de influência religiosa, porque as pessoas no Oriente ou os espíritos acreditam na reencarnação, então aparece a criança dizendo que viveu, os pais influenciaram, falaram sobre reencarnação desde pequeno, dizendo que a criança foi isso, foi aquilo, né? Ele elimina também essa possibilidade aí. Num caso específico do Rodrigo e Fernando, a mãe era católica e o pai era ateu, por exemplo. Então não pode haver influência religiosa aí. As lembranças normalmente começam aos 2 anos, crescem até mais ou menos os 7 e vão decrescendo, né, diminuem até desaparecer por completo entre os 7 e 12. Mas às vezes há exceções, como nesse caso citado inclusive, que após os 50 anos de idade a pessoa ainda tinha lembranças da sua vida passada, né? Causas para imersões mnemônicas ou dessas lembranças: morte violenta, precedida de terror, desencarne quando criança, seguida de um curto período de intermissão, né, de permanência no plano espiritual, necessidade de retorno rápido para concluir uma missão, algum compromisso, reencontro com fortes laços afetivos e, às vezes, um ódio muito violento. A pessoa desencarna e volta logo em seguida e isso faz com que ele lembre dos fatos da vida passada. A título de curiosidade, né, um caso... houve, claro, desmentido da genética, em que os pais eram de uma etnia indiana e nasceu um filho loiro e convenhamos aqui, né, nós temos que dar credibilidade à pesquisa, não houve nenhum tipo de... não houve adultério de ninguém, foi uma coisa acompanhada de uma maneira honesta pelos pesquisadores. E o outro é de um caso desses em que o intervalo entre a data da desencarnação e da reencarnação foi de apenas 68 dias. Um período curtíssimo. Tá ok, meus irmãos? Então, para vocês, um grande abraço, fique com a nossa frase da semana. E coladinho aí no Diálogo Espírita, você tem o programa de entrevista do Carlos Benicá, nosso grande amigo. E o Diálogo Espírita volta na semana que vem. Grande abraço.